Número 2, a Revolução Socialista na Rússia, em 17, foi um dos acontecimentos mais significativos no século XX, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Beleza. Sobre o desencadeamento do processo revolucionário, é correto afirmar que os mencheviques tiveram um papel fundamental no processo revolucionário por defender a implantação da ditadura do proletariado. Falso. Na verdade, quem faz essa defesa são os bolcheviques. É o grupo liderado pelo Lenin. Tá certo? B. Os bolcheviques representavam a ala mais conservadora dos socialistas, sendo derrotados pelos mencheviques na Jornada de Outubro. Falso. Na verdade, você tem que trocar de lugar aqui. Os mencheviques representavam a ala mais conservadora dos socialistas, sendo derrotados pelos bolcheviques. Certo? Letra C. Foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma série de greves e revoltas populares em razão da crise de abastecimento de alimentos. Essa é verdadeira. O processo revolucionário ele cresce pela constante derrota da Rússia na guerra, né, constantes derrotas, e seguido de problemas de abastecimento às tropas e à população dentro da Rússia, a população civil. Né? Você tem um desabastecimento grande no país. Imagina, um país com uma Rússia de proporções continentais sofrer desabastecimento. É fome na certa, tá certo? Vai gerar greve, vai gerar confusão, enfim. A gente viu isso em alguns vídeos de análise de imagens. Eu vou deixar aqui no card. Tem um que fala exatamente, são três, se eu não me engano, são três análises que a gente faz e que fala da questão a guerra e a crise interna, né? A revolução toma força, ganha força, cresce por conta da guerra e é um efeito dominó, né? E a crise interna. Então, isso vai se alimentar. Letra D. Foi liderada por Stalin a partir de outubro, que estabeleceu a tese da necessidade de revolução em um só país, em oposição a Trotsky, líder do Exército Vermelho. Na verdade, essa foi liderada por Stalin, não, ela foi liderada por Lenin. Stalin, ele ganha notoriedade após a morte de Lenin. Aí sim, aí ele era partidário da revolução lá, e em oposição a Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, que era Trotsky queria a revolução constante. Então, mas assim, isso acontece não nesse período. Essa letra D, ela seria certa por uma situação pós-morte de Lenin, tá certo? E a letra E, o Partido Comunista conseguiu superar conflitos que existiam no seu interior quando estabeleceu a NEP, né, a nova política econômica, que representava os interesses dos setores mais conservadores. Na verdade, não, isso aqui, esse ANEP acontece depois da Revolução deflagrada, tá certo? Ela não está dentro do processo revolucionário, ela vai ocorrer depois. Então a resposta aqui é a letra C de casa mesmo, tá certo? 3. Revolução Socialista na Rússia e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é o URSS, é correto afirmar que a Revolução Socialista que derrubou o governo de Kerensky, o qual estabeleceram uma república liberal burguesa, exilou a família imperial Romanov em Paris. Não. A Revolução Socialista que derrubou o governo de Kerensky, na verdade, ela vai matar toda a família Romanov, vai fuzilar a família Romanov. B. A Revolução Socialista chegou ao poder com a liderança de Lenin e Leon Trotsky e se empenhou em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Falso. Fiel ao Tratado da Tríplice Entente. Não, na verdade, eles queriam tirar a Rússia. A revolução que ocorre antes da Revolução de Outubro, que é com Kerensky e Lvov, é que vai manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, certo? A Revolução do Lenin, não, eles querem tirar, tanto é que eles vão assinar um tratado de Brest-Litovsk, que é extremamente danoso à economia russa. A Rússia vai entrar numa inflação, problemas de abastecimento, e mesmo assim o povo vai apoiar a revolução, porque o problema anterior à revolução, né, o Estado czarista era muito pior do que o Estado na revolução, para terem uma ideia do problema que era o Estado czarista. Letra C. Exceto a Comuna de Paris, a Revolução Socialista na Rússia significou a instauração do primeiro governo inspirado na ideologia de Karl Marx e Friedrich Engels. Sim, isso é verdade.
Tanto é que até hoje é o grande fantasma do capitalismo, né, dos estados capitalistas e dos estados de extrema-direita, dos partidários de extrema-direita. Isso vai ditar o tom dos discursos políticos ao longo do século XX e do XXI, que a gente está vendo o crescimento da extrema-direita aí nos países. A gente viu no Brasil, né? Os 4 anos agora foram terríveis. Esse medo, medo, não é medo, mas é, esse martelo, né? Esse batistaca, né? Aquela coisa de o comunismo é ruim, o comunismo vai matar, vai acabar com você, vai acabar com sua família. Então, isso dita o tom da política ao longo do século XX e XXI. Letra D, após a morte de Lenin. Não, isso a gente já viu. Letra E, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminou como organização política em 45, quando terminou também a Segunda Guerra Mundial. Falso. Na verdade, ela ganha força após a Segunda Guerra Mundial, porque ela sai vitoriosa. Ela é uma das grandes vitoriosas da Segunda Guerra, com custos humanos, bélicos, materiais, existenciais, culturais absurdos, tá certo? A União Soviética ela vai sair extremamente debilitada da Segunda Guerra Mundial, perdeu muita gente, né, tanto em termos de soldado como população civil. Foi massacrada durante a guerra, ela teve uma força muito grande ao longo da Segunda Guerra Mundial, tanto que lá eles comemoram a Grande Guerra Patriótica, que é a guerra de superação do povo, né, sobre a Alemanha nazista. E ela sai fortalecida, inclusive para a Guerra Fria. Ela vai perder como organização política, né? Aí, década de 1990, né? Quando o Gorbachev faz a abertura política na União Soviética. E aí vai ser desmembrada, vai acontecer uma série de questões aí. Certo, galera? Então a resposta aqui é a letra C, de casa. Quer saber mais? Clica no link da descrição aqui embaixo. Valeu, galera. Até mais.